a elaboração, então, de um bom planejamento, é preciso a gente ter o desenvolvimento de um bom cronograma e, claro, de um orçamento. O que é o orçamento? Quanto é que vai custar essa brincadeira, como se diz no brasileirês aqui, né? Então, o orçamento, para a gente ter aqui, para a gente iniciar a construção, para a gente falar um pouquinho sobre como elaborar um bom orçamento, eu quero trazer para vocês alguns conceitos importantes que são muito utilizados aqui no programa Centelha. O primeiro deles é o conceito de subvenção econômica, que é o tipo de recurso que o Centelha concede para auxiliar os empreendedores a transformar essas ideias em negócios. Subvenção econômica é uma modalidade de dinheiro, no caso, que é fornecido pelo governo, seja ele municipal, estadual ou federal, às empresas para o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Então, o governo ele compartilha o risco do desenvolvimento dessa inovação para poder apoiar o desenvolvimento econômico daquela região por meio da geração de emprego e de renda. Então, abrir empresa é muito vantajoso para o governo, porque a gente tem esse desenvolvimento econômico por meio do empreendedorismo inovador que retorna para a sociedade no formato de impostos, no formato de renda, no formato de emprego. Então, tem toda uma cadeia que é movimentada quando a gente fala de impulsionar a inovação no Brasil. Então, no Centelha, o tipo de recurso que as empresas recebem é a subvenção econômica. Subvenção não precisa ser devolvida pelo empreendedor. Ele recebe, desenvolve essa inovação e ele só precisa prestar contas desse recurso. Obviamente, é um recurso público, então o empreendedor precisa dizer onde ele aplicou, como ele aplicou e quais foram os resultados que ele obteve com a aplicação desse recurso, esse risco compartilhado, então, com o governo. Um outro conceito que também vocês vão ver no edital e que é muito utilizado aqui no programa Centelha é a contrapartida financeira. Quando a gente fala de contrapartida, é algo que a gente dá em troca de algo. Então, eu recebi alguma coisa, em contrapartida eu estou te dando uma outra coisa. Você me deu um bolo e em contrapartida eu estou te dando um café, tá? Então, contrapartida de forma geral é isso. Aqui no programa Centelha, a gente tem a contrapartida financeira obrigatória, é uma questão de legislação. Quando o governo investe subvenção econômica na sua empresa, você obrigatoriamente precisa investir também nessa empresa. Não é que você tem que pagar para o governo, não é isso que acontece, tá? Você vai fazer o quê? O investimento no seu próprio projeto. A contrapartida financeira, ela serve para isso. Você vai, de acordo ali com o valor da subvenção, e isso varia de edital para edital, dependendo do estado, este percentual de contrapartida financeira mínima obrigatória. Você vai pegar, então, o valor total da subvenção e vamos supor que no seu estado a contrapartida é de 3%. Então, 3% do valor total da subvenção é o que você tem que investir financeiramente no seu projeto. Então, você vai depositar esse recurso na conta do projeto e, a partir da conta do projeto, você vai aplicar nas coisas que você precisa para o seu negócio, para o seu projeto, tá? Então, reforçando, contrapartida financeira não é um recurso que você paga para o governo para poder receber a subvenção. Pelo contrário, ele é um recurso que você também investe no seu negócio, na sua solução, para desenvolver ali e para poder levar o seu produto para o mercado. Ok? Então, esses dois conceitos, eles são muito importantes, vocês vão ouvir falar muito sobre isso, mas a gente também tem o conceito de rubrica, né? O que é rubrica? Que a gente fala muito, principalmente no setor público, na administração pública de forma geral. Rubrica nada mais é do que um tipo de gasto, ele é um tipo de despesa. E aí no Centelha a gente tem algumas que são mais comuns, como por exemplo os serviços de terceiros de pessoa jurídica, que quando você contrata uma outra empresa para poder prestar um serviço para você, então essa empresa ela tem um CNPJ, você está contratando ela, se caracteriza como serviço de terceiro de pessoa jurídica. Tem também a rubrica de serviço de terceiro de pessoa física, que aí você contrata diretamente uma pessoa física para poder prestar um serviço para você. E essa pessoa física ela emite uma nota fiscal na prefeitura e você faz o pagamento dela. Para essas duas modalidades tem ali, aí a gente entra numa outra seara, né? Existem como que você faz prestação de contas, o que precisa e tudo mais, mas só trazendo para você que existe aqui esse tipo de rubrica. Tem também despesas de deslocamento, que aí passagem aérea ou terrestre, enfim, que é um outro tipo também de despesa de rubrica. Diárias ou despesas com alimentação, depende muito do seu estado e do edital do seu estado, para poder ter a definição ali desse tipo de rubrica. Material de consumo, que é o mais comum quando a gente está falando no desenvolvimento de soluções aqui no Centelha, que é tudo que você compra para desenvolver a sua solução. Então, eu estou desenvolvendo uma solução química, uma vidraria que eu preciso ali para fazer uma análise e é considerado um material de consumo, tá? Porque aí o material de consumo
é tudo que se esvai com o tempo, ele não forma patrimônio. Já vou falar um pouquinho ali sobre as despesas de custeio. Além disso, a gente também tem o outro tipo de rubrica, que é a rubrica de equipamentos e materiais permanentes. Tá? Então, só elucidando aqui o que é rubrica. Nada mais é do que um tipo de despesa, um tipo de gasto, e aí tem essas categorias, e tem lá no edital do seu estado todos os tipos de rubricas ali e as despesas que você pode e que você não pode aplicar o recurso do Programa Centelha. Falando um pouquinho dos tipos de despesa, tem também esse conceito no edital, a gente tem 2 grupos principais. As despesas de custeio, que é para aquisição principalmente de material de consumo, serviço, tudo aquilo que não gera patrimônio, que não aumenta patrimônio. Então, qualquer material que eu compre, que eu adquira, que não vai aumentar o meu patrimônio, compra de um equipamento, estou aumentando meu patrimônio. Compra de um imóvel, estou aumentando meu patrimônio. Então, tudo isso é considerado despesa de custeio. E aí, despesa de capital, obviamente, é tudo que forma patrimônio. Então, equipamentos, materiais permanentes, terrenos, enfim, imóveis de forma geral, tudo isso é considerado despesa de capital. Tá? Então, só trazendo aqui esses conceitos para a gente se situar e poder falar sobre a elaboração do orçamento e do planejamento dos custos do seu projeto. Vamos lá, então. Antes de tudo, quando a gente fez lá, então, o cronograma, legal, tenho aqui todas as etapas, tenho as atividades que eu vou desenvolver, já tenho quem são as pessoas que vão trabalhar para o desenvolvimento disso, preciso fazer um levantamento de quanto que vai custar. Então, é essencial que primeiro os empreendedores elaborem o levantamento de todos os custos envolvidos no desenvolvimento daquele projeto. Independentemente de onde é que vai vir o recurso, se você vai aplicar a subvenção, se você vai aplicar a contrapartida, é muito importante levantar o custo geral. Quanto é que vai custar para eu desenvolver essa ideia e poder levar ela para o mercado? Primeiro você faz esse levantamento para você poder priorizar. E aí você vai olhar, não, se eu tenho 50 mil reais e o meu projeto vai custar 100 mil reais total, eu vou precisar priorizar algumas atividades, vou precisar priorizar algumas entregas para eu poder atingir, então eu vou diminuir o meu escopo. Olha só como tudo está conectado quando a gente fala de planejamento. Então você vai primeiro levantar todos os custos para depois poder priorizar. Segundo ponto, que é extremamente relevante e importante e que muitos empreendedores no Centelha pecam, tá? É necessário estar atento aos itens financiáveis e não financiáveis dispostos no edital do seu estado. Lá nos itens tem o que você pode aplicar com a subvenção econômica, então você pode comprar isso, você pode aplicar nessa despesa, e o que você não pode de forma nenhuma utilizar, comprar como recurso, tá? Então, como eu falei, o edital, ele é a bíblia do empreendedor. Então, eu comentei em outros vídeos e comento aqui novamente, o edital é a bíblia. Estude bem o edital, saiba, tenha claramente quais são os itens que você pode, que você não pode gastar, porque qualquer despesa que você coloque no seu orçamento que não pode ser utilizada para aquele fim, ela vai ser barrada, você vai perder aquele recurso. Então, você perde uma oportunidade de poder aplicar esse dinheiro em outra coisa importante para o seu projeto. Também você precisa definir quais serão os custos que vão ser cobertos pelo Centelha, né? Então, eu tenho lá custo geral, meu projeto vai custar total 100 mil reais, exemplo, e o Centelha vai me fornecer 50 mil, exemplo. Então, você vai definir, dentro desses 50 mil, quais são as despesas que você vai pagar de acordo com os itens financiáveis e não financiáveis. E aí, você vai, por fim, fazer a distribuição desses valores nos tipos de despesa que você definiu. Então, você vai pegar ali, o que eu vou contratar de serviço de terceiro de pessoa jurídica, o que eu vou precisar de equipamento, o que eu vou precisar de material de consumo. Faz essa lista e aí a gente começa a entrar na parte de elaboração do orçamento. Para poder levantar os custos, né? Levantar os custos é uma coisa muito ampla. Sim, é amplo, mas o que você tem que pensar? O que eu vou precisar de fato para tirar esse projeto do papel? Então, que equipamento que eu vou precisar, que software, que serviço, que material de consumo, eu preciso de um laboratório, eu preciso de alugar um espaço, eu preciso de uma máquina específica, eu preciso de um computador novo. Então, tudo isso tem que entrar no teu levantamento de custos, tá? E aí você coloca ali também, eu vou precisar me deslocar para uma outra cidade para fazer teste de campo? Eu vou precisar ter uma reunião com o cliente em um outro estado? Tudo isso tem que entrar ali no teu levantamento de custos.
E é bem importante, nesse levantamento de custos, que a gente use preços reais, com base no mercado. Então, busca fazer orçamentos. A gente sempre pede, quando a gente está falando de administração pública, que tenha pelo menos 3 orçamentos para itens que têm um valor ali considerável, né? Então, eu preciso de um equipamento específico, vai lá, faz esses 3 orçamentos para você ter uma média de quanto é que vai custar aquele equipamento para você não superestimar. Então, sei lá, o teu equipamento que você está pensando, ele custa R$ 2.000 de fato, e você colocou no teu orçamento que ele custa 10. Você perdeu R$ 8.000 que você podia estar aplicando em outra coisa. Então, é muito importante que esses custos eles sejam mensurados de forma realista e busca fazer esses 3 orçamentos, então, para te dar essa base de quanto é que vai custar o seu projeto, tá? Na elaboração aqui do cronograma, você também precisa, para cada categoria, justificar o porquê que você precisa fazer essa compra, tá? Então, você vai colocar lá, serviço terceiro de pessoa jurídica, eu vou contratar um desenvolvedor. Por que eu preciso contratar um desenvolvedor? Para desenvolver o meu aplicativo. Mas por que eu preciso desenvolver? Aí você vai definir ali a justificativa do porquê que você precisa dessa contratação para poder desenvolver o seu projeto, tá? Você também vai definir a quantidade que você vai precisar. Então, para serviço, geralmente a gente trabalha com número de meses, né? E para material de consumo com valor unitário, com quantidade de fato. Então, eu preciso de 30 peças ali para a máquina. Ou eu preciso de assinar um software por 12 meses. Então, isso você tem que definir também, que isso vai te dar o teu custo final. Você também precisa alinhar o teu orçamento com o teu cronograma. Esses dois, eles precisam conversar, tá? Apesar de a gente estar falando aqui de forma separada, eles são uma coisa só. Teu cronograma, ele vai refletir o teu orçamento e vice-versa. Então, os dois, eles precisam estar muito alinhados. Então, você precisa organizar essas atividades também de acordo com o teu fluxo de caixa. Em alguns estados, o recurso do Centelha, ele pode vir em 2 parcelas. Isso está tudo no edital, se atente ao edital, de que forma que você vai receber essa subvenção. Programa esse orçamento de acordo com esse fluxo de caixa. Então, se a primeira parcela eu vou utilizar para comprar isso, e a segunda parcela eu vou utilizar para comprar essa outra parte e isso. Não deixa o fluxo de caixa travar o teu projeto porque você não planejou bem essa parte orçamentária, tá? Então, acontece muito, assim, a gente ouve chororô de empreendedor o tempo inteiro, que recebeu lá a primeira parcela, mas ele precisa do dinheiro da segunda parcela para poder fazer uma compra. Então, se atentem a esses detalhes para não ficar travado ali esse processo e não te sobrecarregar e não te prejudicar quando você for executar, certo? Então, em relação ao levantamento dos custos do projeto é isso. Sempre buscar valores reais, valores do mercado, olhar para o cronograma e fazer essa distribuição de forma objetiva, clara, realista. Isso vai te ajudar a estimar qual vai ser o orçamento, quanto você vai ter e também te dar uma previsibilidade, se você precisa buscar recursos de outras fontes, como que você vai aplicar esse recurso do Centelha. E aí, falando em organização do orçamento, como eu comentei, vocês vão ter que definir, então, quais são os tipos de despesa que você vai utilizar, descrever o que é essa despesa, justificar o porquê que você precisa dessa despesa, colocar ali a quantidade do que você precisa desse item, o valor unitário e o valor total, tá? No sistema do Centelha, quando você acessar lá para submeter a sua proposta, você vai ter os campos que você vai preencher exatamente com essas informações que você vai precisar. E o que a gente recomenda que vocês façam? Pega uma planilha, monta ela certinha, até tem aqui um exemplo das colunas que a gente sugere e já vai fazendo o exercício dessa tua proposta, tá? Já vai fazendo esse levantamento desse teu plano de trabalho. É muito importante vocês se atentarem ao edital, porque o orçamento que ultrapassar o teto da subvenção econômica, então se no seu estado a subvenção econômica é de 50 mil, o seu orçamento não pode passar de 50 mil, tá? Falando do orçamento da subvenção econômica. Tem que ser no máximo até 50 mil, porque senão você está suscetível a ser eliminado. Inclusive, eu acho que isso está no edital de uma forma que as propostas serão eliminadas caso ultrapassem esse teto. Então, é muito importante para a elaboração do orçamento que se tenha custos reais, de acordo com os preços de mercado, justificativas claras para que essa despesa ela seja aprovada, os valores que você vai ter ali, que você vai precisar, a quantidade daquela despesa que você vai precisar de uma forma também bem realista, bem objetiva, tá?
e o valor total. O valor total do teu orçamento, ele não pode ultrapassar o valor que está sendo concedido pelo Centelha. Submeteu esse orçamento, ele vai ser avaliado de acordo com os critérios de avaliação e também a instituição executora do Estado, ela vai analisar aquilo, ela vai olhar, não, peraí, essa despesa aqui, ela está como item não financiável. Então, pode ser que se você colocar alguma coisa que não é financiável, esse recurso ele não vai ser concedido, essa despesa ela vai ser cortada e você vai receber menos do que você solicitou. Então, se atente a isso para você ter um bom orçamento, para você ter um bom planejamento e ter mais chances de ser aprovado e ter mais sucesso no desenvolvimento do seu plano de trabalho. E aí eu trouxe aqui algumas dicas finais para realizar o planejamento do orçamento, tá? Então, só reforçando o que eu já falei, preços reais, com base no mercado, faça orçamentos, fale com os fornecedores, identifique também quais são os prazos que os fornecedores que você precisa trabalhar, que isso vai te ajudar lá no seu planejamento de cronograma. Busque não superestimar nem subestimar esses custos, senão pode sobrar ou pode faltar recurso. Então, precisa ficar ali nessa gestão bem apertada para a gente poder ter sucesso aí nessa execução. Atentar-se aos itens financiáveis e não financiáveis. Então, muitos empreendedores do Centelha pecam muito nisso. Pega o edital, lê ele de cabo a rabo, vê o que pode, o que não pode. Tá com dúvida? Manda um helpdesk, acessa lá o contato do programa Centelha, manda essa dúvida. Eu posso fazer tal coisa? Dúvidas muito específicas, elas sempre são tratadas caso a caso, tá? Então, tem lá perguntas frequentes no site, que você pode olhar também, mas está tudo no edital. Qualquer dúvida, o edital ele consegue responder e o que não conseguir é só mandar essa dúvida via helpdesk. O orçamento não pode ultrapassar o valor máximo da subvenção econômica e aí no orçamento você tem que colocar os recursos que você vai utilizar da subvenção econômica e o que você vai fazer com a contrapartida, tá? A contrapartida financeira, ela tem um valor mínimo que o empreendedor tem que aportar no seu projeto. Para aportar essa contrapartida, está também no edital de que forma que você vai fazer. Você vai depositar esse recurso numa conta exclusiva do projeto, tá? E aí o regramento está todo lá. E esse recurso vai sair dessa conta para você comprar o que você estabeleceu ali no seu orçamento. Então, se o seu orçamento, se o seu estado, a contrapartida mínima obrigatória é de 3%, eu recomendo fortemente que você não coloque mais do que isso. Porque se você se você vai aportar R$100 mil em contrapartida, você vai ter que aportar esses R$100 mil de contrapartida, tá? Então, isso vai ser cobrado lá na prestação de contas pela instituição executora estadual. Então, foca no mínimo obrigatório. E se você pode investir mais, ótimo, você faz esse investimento, mas isso não precisa constar neste teu plano de trabalho que você está elaborando aqui, tá? Então, foca em colocar o mínimo obrigatório. Obviamente, quer colocar mais, coloca, mas com essa atenção de que todo o valor que você colocar ali, você vai ter que aportar e você vai ter que gastar, você vai ter que incluir no seu plano de trabalho, na sua execução ali. Por fim, não menos importante, elaborou lá o seu orçamento, tá com o seu cronograma na mão, revisa de cabo a rabo, vê se tá tudo certinho, vê se os valores estão batendo, se é aquilo ali mesmo, se aquelas despesas estão fazendo sentido para o atingimento do seu objetivo. Porque às vezes na euforia, a gente acaba colocando coisas que quando a gente vai olhar de novo, a gente fica, por que eu coloquei isso daqui? Não faz o menor sentido. Então faz uma vez, revisa, olha se está tudo certinho. Se os itens financiáveis são de fato todos financiáveis, se não tem nenhum item que você colocou ali por engano que não é financiável pelo edital, para não correr o risco dessa despesa ser barrada, glosada, como a gente chama aqui, tá? Então, fica atento. O cronograma e o orçamento juntos, eles vão compor o plano de trabalho da sua empresa, do seu negócio. Então, é isso que a instituição executora estadual vai usar para poder formalizar o contrato para você poder receber a subvenção econômica. Então, quando a gente fala de plano de trabalho, ele inclui o orçamento, o cronograma, a equipe executora dessa proposta, então você e os seus colegas de time que vão desenvolver esse negócio, que vão desenvolver essa solução, isso tudo vai estar anexado lá no seu contrato com a instituição executora estadual para você poder receber essa subvenção. Então é muito importante, quando a gente fala de plano de trabalho, que tudo isso esteja mapeado, que esse orçamento e esse cronograma sigam esses regramentos mínimos que a gente está trazendo aqui, e qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu comentei, reforçando, vocês podem entrar em contato via helpdesk do programa Centelha, mandar ali, e a gente fica à disposição para ajudar vocês.
Boa sorte nessa empreitada, que os planejamentos sejam incríveis, que vocês consigam executar com muita maestria e até logo!